Olá, eu sou o Padre Beto e começa agora Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Alimentos Mesani você conhece, qualidade, tradição e novidades. Basta conferir o site da Mesani, www.mesani.com.br. E Humanidade Livre é um programa de reflexão. É um programa que tenta lançar pistas para que nós possamos refletir sobre a vida, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso cotidiano, a nossa vida em sociedade e direcionarmos toda essa vida para uma vida mais feliz, uma vida melhor. Não é? Nós refletirmos sobre ela para que a gente possa melhorá-la. Não é? E nós já tivemos vários programas, você pode conferi-los. Tanto na minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, como também na página do Facebook da DVC Bauru. Nas duas páginas você encontra os outros programas que nós fizemos, como também nos nossos canais no YouTube, no canal Padre Beto no YouTube e também no canal da TVC Bauru no YouTube. Lá você encontra também os programas Humanidade Livre, que nós refletimos aí sobre ética, sobre comportamento humano, sobre autonomia, sobre amor. E agora nós inauguramos uma fase nova desse programa, que é refletir sobre a vida com o olhar ou a iluminação dos evangelhos. Ou seja, nos inspirando nos evangelhos, refletir sobre o nosso cotidiano. É o que nós fizemos no programa passado e é o que nós vamos fazer hoje. Através dos evangelhos, nós vamos tentar analisar um pouco a nossa vida e buscar inspiração para que a nossa vida se torne uma vida melhor. E hoje eu gostaria de escolher um pequeno trecho do Evangelho de São Marcos. Não é? Nós estamos no Evangelho de Marcos, aliás, nessa nova fase. E Jesus, depois de ter sido batizado por João Batista, ele vai começar a sua vida pública. E aí Marcos narra um pequeno trecho da vida de Jesus, dizendo o seguinte: logo o Espírito o impele para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Esse pequeno trecho de Marcos é um trecho muito significativo. Ele é um trecho pequeno, mas ele não deixa de ser significativo e importante. Bom, em primeiro lugar, Jesus está para começar a sua missão no mundo, a sua vida, a chamada vida pública. Então, o Espírito o leva para o deserto. E o deserto, na linguagem bíblica, é o lugar da verificação, é o lugar da reflexão, é o lugar da decisão. E justamente deserto, na linguagem bíblica, é o lugar da solidão. Por quê? Porque decisão é sempre solitária. Mas por que decisão é sempre solitária? Bom, porque só eu posso decidir sobre a minha vida. E isso só eu tenho que fazer. Eu posso ouvir conselhos, eu posso procurar alguém mais experiente para que eu receba orientações. Mas quem deve decidir sobre a minha própria vida sou eu mesmo. Nós vimos isso lá no programa sobre ética. Eu vivo o meu comportamento ético, a minha linha ética, de uma forma autônoma. Por quê? Porque só eu devo decidir aquilo que eu devo viver na minha vida. Caso contrário, eu vou viver aquilo que o outro quer que eu viva. E aí eu não vou ser uma pessoa feliz. Como a pessoa que tem o privilégio no nosso país de escolher a sua profissão. Se eu tenho vocação, sinto que eu tenho vocação para a medicina e eu tenho o privilégio de estudar a medicina, então eu estou escolhendo algo que vai ser bom para mim e eu vou me realizar nessa profissão. A mesma coisa o meu estilo de vida, a mesma coisa o meu caminhar nessa existência. Eu tenho que decidir aquilo que eu devo viver, porque só eu é que vou viver mesmo. Quer dizer, só eu sei a dor e o prazer de ser o que eu sou. Então, se eu escolho aquilo que eu quero realmente, então eu tenho muito mais probabilidade de ser feliz, apesar dos momentos tristes que eu posso enfrentar, os desafios, mas eu vou viver aquilo que eu escolhi viver. E isso é muito importante. Então, mas para tomar essa decisão,
ela tem que ser uma decisão que é solitária. Por isso o deserto é um momento solitário. É o momento de eu ficar comigo mesmo e eu pensar sobre para onde eu irei e de que forma eu irei viver. E é esse o momento do Cristo. O momento do Cristo no deserto é o momento dele pensar que Messias eu vou ser. Ou seja, que tipo de líder eu vou ser. Ou se é que eu quero ser realmente um líder. Não é? E todos nós passamos por momentos assim. Não é? Nós temos sempre momentos, fases da nossa vida que nós temos que tomar decisões. E as decisões não podem ser apressadas, as decisões não podem ser influenciadas por outras pessoas ou por circunstâncias. Então é muito bom muitas vezes a gente se retirar, não é? Para poder pensar sobre a nossa vida. Se retirar para um lugar deserto, não é? Onde eu possa, de longe, analisar a minha vida até agora, como é que ela foi e como ela deve ser daqui para frente. Não é? Então esse momento do deserto muitas vezes é importante na nossa vida, porque é um momento de parada para que eu possa tomar uma decisão de forma consciente. Não é? Uma decisão lúcida e não influenciada por circunstâncias ou por pessoas. Aí eu corro o risco de tomar uma decisão que depois eu vou me arrepender. Então a decisão tem que ser lúcida. Não é? E aí então essa decisão lúcida que o Cristo tem que tomar, a narrativa diz que ele foi tentado por Satanás. E aqui nós temos que entender muito bem, tá? A figura de Satanás, ela é uma figura folclórica, ela não é uma figura real, o Satanás não existe, não é? Você não precisa ter medo do Satanás, tá? A personificação do mal não existe. Existe o mal no mundo existe, agora a personificação do mal não. Da onde surgiu então essa figura? Né? Por que o Evangelho se utiliza dela? Bom, quando aparece em primeiro lugar a figura de Satanás na Bíblia? Em primeiro lugar, a figura de Satanás na Bíblia não aparece no Gênesis, como muitas pessoas afirmam ou pensam. No Gênesis, no mito do Gênesis, que também é um mito, ali nós não temos a figura de Satanás. Quem vai introduzir uma interpretação de que a serpente seria o Satanás no paraíso é Santo Agostinho. Santo Agostinho faz essa interpretação de Satanás, da serpente como Satanás. Mas o mito original hebraico, no mito original hebraico, nós não temos a figura de Satanás, tá? Satanás não entrou ainda na cultura judaica. Ele vai aparecer pela primeira vez no Antigo Testamento, no livro de Jó. No livro de Jó que nós temos a presença de Satanás. E se você ler o livro de Jó, que é um livro literário, é um livro fictício, se você ler com atenção, você vai ver que Satanás ele não é uma figura do mal, mas ele é a figura daquele que apresenta uma antítese à tese que está sendo apresentada. E no livro de Jó, qual é a tese? Todos os homens são fiéis a Deus. Então o livro começa com um diálogo entre Deus e o demônio, o Satanás, e Deus afirma a tese de que todos os homens são fiéis a ele. E aí Satanás diz, não, eu acredito que não, eu acredito que nem todo mundo é fiel a você. Quer dizer, Satanás é aquele que apresenta o contraponto, ele realmente apresenta, ele faz um diálogo com Deus. E Deus não o trata mal, não o trata como ser do mal, não é? Apenas como aquele que coloca um outro ponto de vista. E aí então Deus desafia Satanás. Deus fala assim, olha, então você pode escolher qualquer um dos seres humanos, pode fazer tudo com ele, não é? Todas as desgraças que for, menos matá-lo. Não é? E aí nós vamos testar esse ser humano. Então eles fazem uma aposta. E aí Satanás escolhe Jó, não é? Por infelicidade do Jó. Não é? E aí o livro vai se discorrendo através das desgraças que Jó vai ter que enfrentar. Mas, a princípio, então, essa figura chamada Satanás, ou o demônio, ou o diabo, é uma figura que vem apresentar o contraponto. Não é? Mas aí você pode se perguntar, mas e aquela história de Lúcifer que caiu nesse mundo, foi expulso por Deus e tal? Essa história apareceu
na cultura judaica, pertence ao folclore judaico, não está na Bíblia, mas pertence ao folclore judaico. E ele apareceu como? Apareceu na época do Império Persa. Os persas dominaram o mundo, né? O Império Persa foi um grande império. E é claro que eles dominaram o povo judeu também. Então o povo judeu foi subjugado pelos persas e com a dominação política sobre os judeus veio também a influência religiosa. E nós não podemos esquecer que o povo judeu era monoteísta, ou seja, eles acreditavam num único Deus. E os persas não. Os persas acreditavam em dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Então, aos poucos, com a convivência com os persas, o Deus do bem, os judeus foram identificando como Javé. Bom, o Deus do bem dos persas, é claro, é o nosso Deus, é Javé. Não é? Mas e o Deus do mal? O Deus do mal criava um problema, um mal-estar para os judeus. Eles não podiam acreditar num Deus do mal, eles não podiam acreditar num outro Deus, porque eles deixariam de ser monoteístas. Então, aos poucos, a figura do Deus do mal vai se tornando um anjo de luz, Lúcifer, portanto, um anjo que era muito bonito, não é? Mas que acaba se tornando muito vaidoso e acaba querendo se tornar um Deus. Ele não é um Deus, ele está querendo se tornar um Deus. E aí então ele é castigado por Deus, não é? Ele é o anjo caído, não é? Então ele é enviado a esse mundo para atormentar os seres humanos. Essa história é uma história folclórica, não é? Como é a história do Saci Pererê, da Cuca, enfim, qualquer outra história folclórica brasileira, que depois acabou se tornando uma crença religiosa. Não é? E durante a Idade Média se reforçou muito, né, a figura do estar possuído pelo demônio, e infelizmente hoje ainda nós vivemos crenças medievais que acreditam na possessão. Se você acha que tem alguém possuído, não é, entre vocês aí, procure um psiquiatra, procure um médico, um neurologista, porque essa pessoa tem problemas de saúde. Não é? Ela não está possuída por um demônio, por um Satanás, não é? Porque nós não somos bonecos entre Deus e o diabo. O que existe é um ser superior que quer que todos tenham vida e vida em abundância, mas não um ser superior que envia um anjo para nos atormentar aqui nesse nosso mundo. Agora, você pode dizer, bom, mas e qual é a questão de Satanás com Jesus, no deserto com Jesus? Qual é a questão, então? É a mesma questão do livro de Jó. Satanás, no deserto, ele vai ser o contraponto. Ele vai apresentar para Jesus, é claro que tudo isso é figurativo, ele vai apresentar para Jesus o outro ponto de vista. Em Mateus ou em Lucas, nós vamos ter esse diálogo mais detalhado. Não é? Mas eu volto a essa questão no próximo bloco. Nós vamos fazer um pequeno break comercial e daqui a pouco a gente volta. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Olá, eu sou o Padre Beto e você está assistindo Humanidade Livre, um programa de reflexão que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. E hoje nós estamos discutindo um pequeno trecho do Evangelho de Marcos, que é quando Jesus está no deserto.
E eu havia falado que não existe Satanás, então é claro que Satanás aqui que tenta Jesus tudo isso é uma linguagem metafórica. Não é? Satanás aqui é aquele ser que apresenta o contraponto para Jesus. Ou seja, Jesus tem que decidir se ele é alguém que vai pregar o amor ou alguém que vai pregar o poder. Ou seja, alguém que vai exercer poder sobre as pessoas ou alguém que vai pregar o amor. Quem que ele quer ser? É essa grande decisão que Jesus tem que tomar nesse momento de estar no deserto. Ele vai lançar uma mensagem de amor, vai ser o Messias que vai viver o amor, que vai viver com as pessoas, que vai viver a comunhão, que vai partilhar com as pessoas, ou ele vai exercer o poder sobre as pessoas. Isso fica muito mais claro nos diálogos que são construídos no Evangelho de Mateus, e no Evangelho de Lucas. Marcos ele não detalha esse momento de decisão de Jesus Cristo. Mas a figura de Satanás aqui é a figura metafórica, que quer dizer que Jesus está em diálogo consigo mesmo, só que ele está se apresentando uma contratese. Eu devo ser um Messias que tem reinos, que tem exército, que exerce poder sobre as pessoas, ou eu devo ser um Messias do amor? Então, a personificação do mal não existe. O que existe é o mal que nós podemos fazer. E eu vou dar para você um exemplo do mal no mundo. Preste atenção nesse vídeo aqui. Ai, meu Pai amado, nós estamos pousando dentro da casa do homem. Minha Nossa Senhora, dentro da casa do homem nós estamos pousando, Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Deus é mais, Jesus. Deus é mais. Chegamos, Jesus. Graças a Deus, dentro da casa do homem, meu Pai. Meu Pai eterno. Meu Jesus. Dentro da casa do homem, Jesus. Ó Deus. Ai meu Deus, na cabeça, pega na cabeça, pega no chifre, suporta tudo, Jesus. Ô meu Pai eterno, Jesus amado. Acabamos de chegar aqui, o homem está lá atrás treinando, ó. O homem treinando ali, se recuperando. Em breve estará de volta, nosso treinador. Coisa linda. É nóis, Pai. Deus é maravilhoso. Aí o homem aí, tá o homem aí, voltando com tudo. Daqui a pouco ele tá de volta, papai. Vamos pra cima. Chupa, Cristiano Ronaldo. Daqui a pouco vai ver a chibata. Aí, fute-mesazinho. Basquetezinho do homem. É, papai. Olha com quem ele tá ali. Somente. Marco Jordan. É nóis. Joga demais. Ô, filho de uma égua pra jogar. Ô, paraíso. Vamos tacar nessa piscina já já, vamos tacar na água já já. Já vou lavar meu caneco dentro desta água. Aqui, gente, é a salinha de videogame. É aquelas salinhas simples de videogame que a gente entra. Aí assim, simples, de videogame de shopping, né? De shopping center, Porque dentro de casa normal mesmo não tem isso aqui não. Isso aqui é videogame de shopping center, ó. Isso aqui é uma sala, né? Ele disse que é uma sala. Pra mim isso aqui é uma rua, é uma avenida. Pra mim é uma avenida aqui, ó. Ele está dizendo que é sala aqui, mas tudo bem. É isso mesmo. Cada qual tem o que merece, e o que a gente merece, Deus é bom demais. Vamos jogar um beach tênisinho. É beach tênis, chama isso aí, é? Beach tênis. Hein? Padre? Padre. Aqui é o Justin Bieber, Justin Bieber. É nóis, Justin. Bieber da Paraíba. Da Paraíba com os olhos de jeito aí? Dê valor, meu amigo. Ali é os carrinhos que ele pega, às vezes para ir de um quarto pro outro, de um quarto pro outro, de uma sala para outra. Aí nós vamos nesse, né? Nós vamos nesse, gente. O nosso quarto é mais lá embaixo. Igual do Universal Park. Universal Park, tem o caneco. Aqui. Mas aqui é o seguinte, a gente vai no carrinho, nossos quartos, vamos pro nosso carrinho, entendeu? Aí pega o carrinho e vai até o quarto, aí depois vai pro outro quarto. Ah, mas eu quero ir pro outro quarto. É só carrinho para não cansar as pernas, porque tudo é grande aqui, tudo é enorme. E o mesmo que pilotou é o mesmo que está na direção aqui, tá vendo? Quando eu falei que ele era motorista, é porque ele é motorista. É piloto, é motorista, é tudo. Ah, tá aqui o beach tennis, o futebol aqui, né? O futebol aqui, nessa. Aqui na verdade é uma mini Disneylândia, né? Uma mini Disneylândia do menino Ney.
Onde ele montou as coisinhas dele, os brinquedinhos do bichinho, para poder desopilar e o tempo passar, não é? Ô glória a Deus, que Deus prospere cada vez mais. Ô glória. Ai não, gato não, leão. Gosto tanto de te ver, leãozinho. Rapaz, mas parece com tripa esses bichos aqui, ó. Ciadinho, ó. Olha. Não, mas girafa. Ai, tu tá. E tu tá no meio. Ai, é. Tá certo, né? Parece um viadinho, parece contigo aí, ó. Daqui a pouco tem tiro-lipa naquele palco ali, papai. Olha, aqui o campeonato de poker vai ser aqui. E eu já estou me preparando aqui, porque daqui a pouco a resenha é por minha conta. Alegrar os meninos, né? Em nome de Gilé. Aí, Neymar curtindo nosso show. Indo com seu filhinho. Vai, tripa. Começou o jogo, senhoras e senhores de poker. O Neymar recebendo massagenzinha ali. A da Cearense lá de Mombaça. Aí, ó, começou. Eu vou já pra mesa que eu vou jogar. Galera, graças a Deus esse cara aqui, ó. Obrigado, meu irmão, pela oportunidade, viu? Eu que agradeço. Gilete também. Tamo junto, é nóis. Vamos pro poker agora. Bom, esse foi o vídeo que eu queria mostrar para você, que exibiu um pouco da casa do Neymar aqui no Brasil. Não é? Isso é um exemplo do mal no mundo. Nada contra o Neymar, tá? O pessoal até está dizendo que nós estamos pegando muito no pé dele, né, e tal. Mas a questão quanto ganha um jogador de futebol e um jogador de futebol que vive nesse luxo, não é? E quanto ganha o professor de ensino fundamental e médio que educa a sua criança. Esse é o ponto. Essa discrepância entre a valorização de um jogador de futebol e a valorização, por exemplo, de um profissional como é o educador, que tem a função de preparar as crianças para o futuro, preparar as crianças para que o mundo seja um mundo mais feliz. Não é? Então essa discrepância que é o mal no mundo. Não é Satanás que cria isso, mas são nós homens que criamos estruturas e incentivamos essas coisas. Os verdadeiros heróis e ídolos e que deveriam estar sendo valorizados, né, com um ótimo salário são, por exemplo, os professores que educam as nossas crianças e que têm uma função importantíssima, que é prepará-los para um futuro melhor. Uma nação só vai ser realmente uma verdadeira nação com qualidade de vida se investir seriamente em educação. O futebol é entretenimento. É bom entretenimento? Claro que é, mas é hipervalorizado. Não é? E isso não deveria ser assim. Nós deveríamos dar valor a profissões que são realmente fundamentais para a nossa sociedade, como é a profissão de um professor, de um médico, de um policial. Né? São profissões que deveriam estar sendo muito bem remuneradas nesse país. E, infelizmente, não estão. Não é? Então, o exemplo que nós vimos aí dessa casa, que é mais ostentação do que uma casa, não é um exemplo gritante, não é? Do mal nesse mundo. É a valorização de profissionais que não têm tanto valor assim na nossa vida, nos gera entretenimento e desvalorizando profissionais que são fundamentais. E, gente, então isso não é reino de Deus, isso não é cristão, não é? Isso é anticristão. Não é? Se há alguma coisa demoníaca no mundo, não é possessão de Satanás em alguém. Tá? Mas essa, por exemplo, desigualdade que existe nesse nosso país. Nosso país tem uma desigualdade absurda. Não é? E essa desigualdade absurda que é o mal que nós mesmos criamos. Então, enquanto nós não amadurecemos e entendemos que nós que fazemos o mal ao mundo, e portanto nós temos que mudar as estruturas, mudar as nossas atitudes,
né? Sermos mais honestos, mais transparentes, em valorizar aquilo que deve ser valorizado na nossa existência, enquanto a classe política enquanto a nossa classe política não mudar de atitude e começar a servir a população, também baixando os seus salários e as suas mordomias, tirando essas mordomias e realmente criando leis que possibilitem a nossa uma sociedade mais justa, mais fraterna, nós não teremos um reino de Deus nesse mundo e nós não teremos uma sociedade boa para se viver. E é isso que nós temos que entender. Satanás não existe. O que existe somos nós que fazemos mal a esse mundo. E nós iremos melhorar o mundo a partir do momento que nós tomarmos consciência de tudo isso, de que nós que fazemos a nossa própria história, nós que construímos a nossa própria história. E nós construímos através de decisões que nós tomamos, de atitudes concretas que nós tomamos nessa nossa vida. Então, vamos pensar mais sobre a nossa vida, não é? E vamos tomar atitudes. Não é? É claro que nós não podemos transformar a sociedade de uma hora para outra, mas nós podemos, aos poucos, através das nossas atitudes, ir melhorando, não é, a nossa sociedade e humanizando essa sociedade tão desumana, tão desigual como nós a temos. Não é? Eu queria mandar um grande abraço para a Vera Fernandes, para o Giovanni Trevisan, para o Marcelo William Santos, para o Josafá Santos, não é? Enfim, todos aqueles que estão assistindo o Humanidade Livre. Então eu espero que tenha ficado claro esse trecho de Marcos, não é? Em que Jesus está no deserto e ele é tentado por Satanás. Na verdade, ele está no momento de decisão, não é? Em que ele deve decidir se ele é o Messias do poder ou se ele é o Messias do amor. Se ele é um Messias que vai ter reinos e vai ter exércitos e vai ter muito poder, ou se ele vai ser um Messias do amor. E ele decidiu ser um Messias do amor, ou seja, lançar uma mensagem universal para todos, não é? Universal, que é a mensagem do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é? Quem ama divide, quem ama partilha, quem ama não vive numa sociedade desigual, onde o jogador de futebol ganha 12 milhões por mês e um professor de ensino médio e fundamental tem que se sobrecarregar de aulas para poder sobreviver na nossa sociedade. Isso não é a sociedade do amor. Isso não é o amor que Jesus Cristo pregou para a nossa existência. Então vamos tentar construir uma sociedade nova, uma sociedade melhor. Vamos valorizar quem deve ser valorizado. Não é? Quantos policiais não estão na rua agora, nesse momento, arriscando suas vidas, não é? E sendo tão pouco remunerados, não é? Nesse estado de São Paulo, por exemplo. E no mínimo eles deveriam estar ganhando como os policiais do Distrito Federal, não é? No mínimo. Não é? Mas vamos procurar então pensar sobre a nossa sociedade. Nós estamos aí num ano importantíssimo, um ano que nós temos que decidir, não é, quem vai governar esse país. Então vamos pensar seriamente, porque é assim que a gente vai tendo atitudes, por exemplo, através do voto, tendo atitudes para que a gente possa construir um futuro melhor para as próximas gerações. Não é? Mas eu fico por aqui com uma Humanidade Livre. Você pode assistir os outros programas pelo Facebook, pela minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, ou então pela página da TVC Bauru. Também estão lá os programas. No YouTube você encontra, no meu canal Padre Beto e também no canal TVC Bauru. Que Deus te abençoe muito, que você tenha uma ótima semana e que a gente possa começar a pensar numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, menos desigual. Fiquem com Deus e até o próximo Humanidade Livre.